poder estar aqui e dividir a minha história de vida e superação com os irmãos aqui presentes e dizer que eu estou muito alegre pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me abençoado maravilhosamente até os dias de hoje. Bom, a minha intimidade com Cristo, ela começa no ano de 2014. Eu tinha 21 anos na época e eu nem imaginava o que estava por vir no meu caminho. Era um rapaz muito ativo, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos eu já comecei a trabalhar na indústria, fábricas de calçados, então eu trabalhava muito, a minha rotina era de muito trabalho. Mas como a maioria dos adolescentes que se vão para o mundo e se entregam para os prazeres do mundo, festas, infelizmente eu fui mais um. E em poucas vezes na minha adolescência eu fui na igreja com o meu pai, mas isso foi muito importante para mim, pois sem que eu percebesse aquelas palavras, aquelas pregações que eu escutava quando eu ia à igreja, elas adentraram dentro do meu coração e refletindo nos dias de hoje, eu consigo compreender que foi muito importante eu ter ouvido e conhecido a Cristo naquela época. Porque por mais que eu estava no mundo e fazia parte daquele estilo de vida, eu me sentia um pouco diferente na época, porque eu não me sentia mais parte daquelas coisas que eu fazia, eu não tava tendo mais paz, parecia que alguma coisa me incomodava e faltava algo dentro de mim, precisava acontecer alguma coisa. O tempo foi tomando um rumo diferente, eu sentia que algo tinha que acontecer, algumas mudanças. Dos 20 anos aos 21 anos de idade, nada mais fazia sentido na minha vida. Eu me sentia perdido de alguma forma. Então, tocando a minha vida normalmente, alguns dias de angústia, outros um pouco mais descontraído. No dia 21 de 2014, eu passei o dia mais pensativo. Eu sentia uma sensação de angústia dentro de mim e não conseguia entender o que passava dentro do meu coração. Foi então que pensamentos eu pedi para Deus para me tirar daquilo que estava me perturbando. Passou o dia, já no final do dia, à tarde, eu resolvi ir ao culto. Tomei um banho, me vesti, peguei a minha moto na época e fui em direção à igreja que o meu pai frequentava. E no caminho, na metade do caminho, eu ouvi sussurros ao pé do meu ouvido: não vai na igreja, o que tu quer lá na igreja? Existem coisas muito melhores para te fazer. Então eu voltei para casa, não fui na igreja, voltei para casa angustiado, sentei na cadeira e aí me veio uma reflexão. Eu me lembrei de uma passagem bíblica que meu pai lia para eu e os meus irmãos na época, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 26, que Deus fala que porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Essa mensagem que o Espírito Santo colocara dentro de mim foi uma flecha no meu coração. E sem pensar duas vezes eu levantei, peguei a minha moto e fui para a igreja. Cheguei no culto, era um domingo de Santa Ceia. Participei de todo o culto, me conectei com Deus, clamei a Deus por qual motivo eu estava passando por todo aquele desespero dentro de mim. Voltei para casa com as mesmas sensações, não tive resposta do que eu tinha ido pedir na igreja. Cheguei em casa, entrei no meu quarto e o meu coração aflito. Passou os dias, na quinta-feira, já era Natal, dia 25 de dezembro de 2014. Eu estava com os familiares e resolvemos passar a tarde no rio, porque estava muito quente.
Brincamos, estava bom aquela sombra pertinho da água. Já era tarde, já umas 4 horas da tarde. E eu me lembro que eu fui em direção à moto, peguei a minha moto, liguei. Eu já ia ir para casa quando eu vi um rapaz, todo tatuado, desconhecido. Ele chegou, largou a bicicleta dele perto de nós e subiu numa árvore e pulou daquela árvore. E aquela ação dele criou um desejo dentro de mim de fazer a mesma coisa. Porque até então, a tarde toda a gente estava ali, os familiares, e ninguém tinha prestado atenção naquela árvore. Mas hoje eu posso perceber que o inimigo estava já fazendo a cilada para ceifar a minha vida. Então surgiu aquela vontade de pular também. Eu falei para as pessoas que estavam próximo de mim que eu deixei a moto ligada e falei que eu ia pular na árvore e logo já retornaríamos para casa para sair dali. Então, quando eu pulei, eu bati a cabeça numa duna de areia e eu senti meu corpo se dobrar ao meio. Eu sentia a sensação das minhas pernas baterem no ombro, de tão forte que foi o impacto. Ao voltar para cima, na superfície, eu já não sentia nada, nenhuma parte do meu corpo. Nem força para movimentar um dedo sequer. Com isso, novamente, eu voltei ao fundo da água, flutuei novamente e lúcido, não desmaiei de nada. Meus braços não mexiam mais pelos meus comandos, mas sim pelas ondas da água que estavam agitadas pelo pulo que eu tinha dado. E eu lembro que eu consegui falar para um dos meus irmãos que eu não conseguia mais mexer nada. Então eles entraram dentro da água e me tiraram da água. Eu não conseguia movimentar mais nada e desse momento em diante o desespero tomou conta de todos que ali estavam comigo naquela tarde. Uma situação de muita angústia. Só eu sabia de primeiro momento que era grave, a gravidade do que estava acontecendo ali. As pessoas que ficaram extremamente preocupadas com o que se passava e naquele momento eu tentei ficar calmo. Pela graça de Deus eu consegui ficar calmo. Eu estava dando risada, na verdade era eu que estava acalmando eles que estavam ao meu redor, né? E meus irmãos, eu passei por muita angústia nesse processo depois que eu saí da água. Então os bombeiros foi chamada a ambulância. Quando a ambulância chegou, eles me recolheram, me colocaram dentro da ambulância, me levaram no hospital de Igrejinha e o médico ele olhou para a minha situação, fizeram todos os procedimentos e ele falou: o meu corpo estava tão inchado que para eles tirar a bermuda de mim eles tiveram que cortar com tesoura. A minha roupa já não saía do meu corpo devido ao inchaço do meu corpo. Então os médicos fizeram os procedimentos padrão e já me falaram para os meus familiares: encaminha para Canoas, porque a gente não tem o que fazer aqui. Então meu irmão foi junto comigo, meu irmão mais velho, dentro da ambulância, e os socorristas falaram para o meu irmão: não deixa ele quieto, não deixa ele dormir, vai falando com ele até chegar lá. E chegando em Canoas, no HPS, na sala vermelha, na emergência, muita agitação dos meus familiares. Eles estavam muito agitados. Eu ouvia, eu via e escutava, mas eu não falava, eu não conseguia me mexer. Era uma experiência muito terrível de se viver. Se aproximou os médicos de mim, eu estava deitado já, e colocaram uma coroa, um arco na minha cabeça, com parafusos nas duas laterais do meu crânio, e eles fizeram para esticar a coluna, porque eu havia fraturado a cervical no pescoço, eu fraturei a C6 e C5. Então, como se não bastasse também, depois de todo esse procedimento, eu vi o meu irmão mais velho chegou até mim, ele pegou na minha mão,
acariciou minha mão e saiu chorando. Do mesmo jeito, um tio meu fez da mesma forma, pegou na minha mão e saiu chorando. E eu fiquei sem entender e fiquei assustado com aquilo. Comecei a imaginar que a situação era muito mais grave do que eu podia imaginar. Até porque um tempo depois eu soube o motivo que gerou todo aquele desespero. Os médicos falaram para os meus familiares que provavelmente eu não iria sair com vida da sala de cirurgia. Ia ser muito difícil eu sair com vida, porque eu quebrei o pescoço. Então, eu lembro que eu senti muita sede, muito sono, mas eu fechei os meus olhos e me conectei de novo com Deus. E em pensamentos, eu pedi para Deus que perdoasse das minhas falhas e atitudes que me faziam ficar distante de Deus e da sua presença. Pedi também que Ele me desse uma chance de sair daquela situação, que eu ia fazer diferente a minha vida, eu queria seguir a Cristo. Então aquele clamor que eu pedi teve uma resposta meio que imediata. Em espírito mesmo, eu senti uma paz tão grande. Eu escutei uma voz suave em pensamentos que dizia: calma. Por mais dolorosa que estava sendo aquela situação, insuportável para mim, porque no decorrer de toda essa situação que eu passei, procedimento doloroso, de dor física que abalou toda a minha estrutura, eu me conectei com Deus e Deus falou comigo: calma, eu estou aqui. A partir desse momento, eu só tive flashes de tudo que estava acontecendo comigo. Então, depois foram apenas flashes e ainda eu tinha mais uma luta, da qual eu não sabia que estava acontecendo, que era uma luta ao qual meu pai teve que enfrentar, referente aos materiais que não tinham disponível para fazer a cirurgia em mim naquele momento. E que teria que ser feito o mais rápido possível essa cirurgia. Os médicos fizeram ligações e contatos e só tinha em São Paulo esses materiais para fazer a cirurgia. E que levaria uma semana para conseguir fazer a cirurgia. Meu pai, inconformado com a situação, respondeu-lhe para os médicos: meu Deus, o Deus que eu sirvo não vai deixar meu filho sofrer uma semana. E ele foi para o corredor do hospital, dobrou seus joelhos no corredor e foi fazer orações, intervir aquela situação com Deus. E em 2 dias apareceram os materiais, eu saí com vida da mesa de cirurgia. E depois de alguns minutos, de alguns dias pós-cirúrgico, eu recebi a notícia que daquele dia em diante eu passaria muitos dias em cima de uma cama hospitalar. Que eu ia ter que passar por muitas fisioterapias, por muitos procedimentos de melhora. E eu teria, talvez, poucas chances de viver a minha vida em cima de uma cadeira de roda. Para isso acontecer, teria que acontecer muitas melhoras na minha vida, no meu corpo. E para me adaptar na cadeira de roda. Mas isso que tinha que acontecer, estava acontecendo. O meu corpo havia perdido todos os movimentos, do pescoço para baixo. Então ali começava a maior luta da minha vida, pois eu sabia que eu ia ter que passar por muitos obstáculos e dificuldade, mas aquela paz, aquela tranquilidade ainda estava comigo dentro de mim. E apesar das notícias não serem boas, que tudo ia ser diferente, dias trabalhosos iam vir na minha vida, no meu caminho, eu senti que Deus estava no controle da minha situação. E tudo que eu iria passar, Deus preparou um escape. Ele preparou, capacitou meu pai e minha mãe para estar comigo em tudo que estava acontecendo comigo. Quando eu estive no processo do acidente, que mudou a minha vida radicalmente, meu querido pai estava comigo.
Deus preparou meu pai para estar comigo em todos os dias, do meu lado, cuidando de mim, como todo pai que ama seu filho assim o faz. Porque aparentemente aquela situação, um quadro era para desespero, eu ia passar a minha vida em uma cadeira de rodas. Mas essas informações ruins e toda a dor que eu estava passando no momento, não conseguiam tomar e assumir o lugar daquela paz que estava comigo. Foram muito mais momentos de agradecimento enquanto eu estava no hospital recebendo notícias negativas, porque eu estava em contato com Deus espiritualmente e Deus estava intervindo todo aquele sofrimento que era para eu passar. Para mim parece que não era, parece que eu estava em outro estado, um estado de espírito, meu físico não conseguia sentir essas dores. Foram muitos momentos, né, de agradecimento com Cristo, do que tristeza. Lá eu me senti perfeitamente, nas poucas vezes que eu conseguia abrir os olhos, eu lembro que eu via o meu pai de joelhos, incessantemente orando por mim, e eu acamado em lágrimas e espírito, só pensava na calma e na tranquilidade que me acompanhou dias, noites e madrugadas afora. Deus estava comigo naquele processo. Momentos marcantes que seguem comigo até os dias de hoje, quando eu me encontrava deitado naquela cama de hospital na minha casa, que ficava na sala da nossa casinha, eu dormente, devido aos muitos remédios que eu tinha que tomar, eu acordava e eu via o meu pai orando e cantando um hino que a melodia, cada letra descrevia aquele cenário que eu vivencia por muitas vezes. O título do hino era Filho, Eu Estou Aqui, um hino muito bonito que meu pai canta, às vezes ainda, infelizmente ele não está aqui para poder cantar esse hino, mas breve ele vai estar. E o tempo foi passando, com isso todos os obstáculos e situações adversas que me acompanhavam nos momentos difíceis da minha vida, mas também foram momentos didáticos, ou seja, que me ensinaram a respeito da adoração a Deus em meio às provações e perdas, porque eu lia bastante de Bíblia, meu pai colocava para mim escutar, então eu me lembro que toda essa situação, hoje eu posso dizer que como Jó passou as suas provações e perdas, ele não reclamou, mas adorou a Deus. José, que foi traído e abandonado pelos seus, mas teve a sua fé e não desistiu da sua promessa. Assim eu escutava os áudios que meu pai colocava, escrituras, e com cada história do Velho e do Novo Testamento eu me enchia de esperança, e um dia após o outro nós vencíamos aquela luta que nos era posta. E meus queridos, hoje eu posso dizer com o coração cheio de alegria que foi em meio às muitas dores e perdas que eu passei, onde eu pude sentir e ouvir que mesmo com tudo indo mal, todas as perdas que eu tive, perdendo o movimento de 95% do meu corpo, ali eu ganhava a presença divina de Jesus Cristo, se comovendo comigo e me acalmando e dizendo: calma, eu estou aqui. É uma sensação que eu não sei, eu não tenho capacidade de explicar, mas os irmãos que têm ou tiveram alguma conexão com Cristo podem compreender tudo isso que aconteceu comigo há 11 anos atrás. Então, a minha história ela começou em 2014, são 11 anos. Então é muito pouco tempo para mim descrever tudo que Deus vem trabalhando na minha vida até aqui. Eu só tenho a agradecer porque eu perdi tudo, mas esse tudo que eu perdi não se compara ao que eu ganhei, que foi a aproximação de Cristo, que foi enfrentar todos os dias as dificuldades da vida e saber que Cristo estava me capacitando as pessoas que estavam comigo. Eu nunca pensava que um dia enquanto eu estava no processo do acidente, eu nunca pensava, eu olhava as pessoas: será que um dia eu vou ter família? Será que um dia eu vou poder entrar dentro de um carro? Porque o meu quadro era muito complicado. As pessoas me viam na cama, acamado,
cheio de feridas, de escaras, eles olhavam para mim e o que eu escutava de algumas pessoas próximas a minha vida era que, se eu tivesse nessa situação, eu não ia querer viver, eu ia querer morrer. Então aquilo dava um impacto tão grande para mim, mas quando eu me conectava com Deus, nada mais daquilo interessava. Porque Deus foi maravilhoso comigo em todas as situações. E resumindo um pouco de tudo que eu passei, as coisas foram acontecendo. Deus me preparou uma pessoa para ficar comigo, que está comigo até os dias de hoje, e me aceitou do jeito que eu sou. Porque os meus amigos, eles foram todos embora. Ou seja, não eram os meus amigos. Os meus amigos foram meu pai, a minha mãe e os meus irmãos em alguns momentos. Então, hoje eu posso entender que como é bom a gente ler a palavra de Deus, entender as histórias que passaram, dos profetas que passaram, e entender que a palavra de Deus é tão atualizada nos dias de hoje. É um manual para a nossa vida. E todas as perdas, todos os momentos que eu me senti aflito, eu fui para a Bíblia, eu fui para Deus e eu voltei cheio do Espírito de Deus. Então isso eu posso passar para vocês, que eu perdi tudo, mas na verdade eu ganhei tudo. Eu perdi tudo do mundo e ganhei tudo de Deus. Então eu vou encerrar por aqui, mas vai ter muitas mais oportunidades nas quais eu vou dividir com todos os irmãos toda a minha trajetória daqui para frente, como está sendo a minha vida, e o quanto Deus está sendo maravilhoso comigo. Então eu agradeço pela oportunidade. Em breve a gente vai falando mais aí sobre essa situação. Deus é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade.